tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um episódio do Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Estamos aqui direto de Porto Alegre, gravando no TDC Summit Inteligência Artificial Porto Alegre. E hoje o nosso papo aqui, vamos falar um pouco sobre o futuro dos times de TI. E para isso eu trouxe aqui a minha amiga Mayra de Souza. Seja muito bem-vinda, Mayra. Obrigada pelo convite também e por toda a jornada. Os episódios estão fantásticos. Estamos aí fechando um ano já, né, de Sim, podcast, então muito legal. parabéns, ótima iniciativa. Muito obrigado. E, Mayra, como já é de praxe, que já é uma tradição, já podemos, depois de um ano a gente pode falar que tem tradições, né? Sim. Aqui do podcast, ele é uma porta de entrada para muitas pessoas que não conhecem o TDC, acabam se interessando pelo assunto. E eu gosto sempre de trazer as pessoas que trazem aqui, falar um pouquinho da jornada que trouxe elas até aqui. Como que a pessoa veio parar na tecnologia, até porque tem muita gente que é estudante, está fazendo transição de carreira e às vezes não se enxerga trabalhando naquilo que a gente faz. Então, conta para mim como é que você veio parar na tecnologia. Foi aspiracional? Desde criança você queria trabalhar com tecnologia ou foi algo que aconteceu na sua vida posterior? Aconteceu. Eu trabalhei já há muito tempo com varejo, tá? Fui coordenadora, supervisora dentro de ramo de varejo. E dentro desse meio tempo eu comecei a estudar engenharia de produção. E comecei a olhar para o mercado, vendo oportunidades. Eu fui vendo muita oportunidade no meio da tecnologia. E aí na época eu falei, isso é o futuro. Eu tenho que estar ali. Aí nisso, eu fui trabalhar numa área de qualidade dentro de uma empresa de aeroespacial. Que loucura! Mas ali não tinha tecnologia, era muito hardware, né? Tem tecnologia, mas... Menos software, mais hardware. Isso. Né? E bem ainda numa perspectiva industrial. Sim. Porque eu trabalhei já na indústria, trabalhei depois do varejo, eu trabalhei em vários outros ramos, tá? E aí ali eu vi uma vaga na TOTWORKS e fui participar da entrevista e falei, olha, nunca trabalhei nisso, mas quero muito trabalhar. E a pessoa, isso foi interessante porque era uma vaga de analista de qualidade, mas eu trabalhava na qualidade. Quando ela falou que era para fazer testes de software, né, trabalhar com isso, eu falei, ai, desculpa, me enganei na inscrição da vaga, porque não tem nada a ver. Mas eu falei, eu trabalho. E aí isso foi interessante porque a pessoa conduziu aquela primeira entrevista do recrutamento querendo saber o que eu já tinha feito na minha história. Legal. E ela me viu como num papel de analista de negócios, né, BA. E dentro, né, na época, na TOTWORKS, analista de negócios era um pouco de Scrum Master, agilista e um pouco também de PO, de gestão de produto. E essa pessoa viu em mim essa habilidade. E foi aí que eu entrei. Eu falo, foi meu berço de agilidade também, Que né? legal. Além da tecnologia. E me abriu, sim, muitas portas. E também me desmistificou. Porque até então eu tinha essa impressão de que tecnologia somente trabalhavam pessoas que tinham conhecimento de tecnologia. E não, precisa daquela pessoa que tem conhecimento no negócio. Então, se você trabalha com saúde, você pode ser uma pessoa que é uma analista de requisito, ou PO, Product Owner, entendeu? Porque você tem conhecimento no negócio. Então, é necessário ter conhecimento no negócio. Então, se a gente for construir, desenvolver um sistema dentro de um hospital, a gente precisa de pessoas que têm conhecimento no fluxo, no processo de um hospital. Então, isso me desmistificou muito, foi muito poderoso. E, ao mesmo tempo, eu trouxe todas as minhas habilidades, né, com a questão de ensinar, didática, porque desde sempre eu criei algo para ensinar as pessoas, né, seja no varejo, seja indiferente. Então, eu trouxe também essa minha habilidade de linha muito forte. Então, isso casou muito bem com o ágil.
De processos. Né? Isso, de melhoria contínua. Então, de certa maneira, a agilidade ela bebe na fonte do Lean, tá? Sim. E ali foi meu primeiro, eu brinco, meu berço, mas foi o meu primeiro passo e que mais organizações deem essas oportunidades, né? Sim. De ver nas pessoas, assim, o que você tem que pode agregar dentro da organização, que faça sentido. Porque isso de somente ver a experiência dentro daquele ramo, de certa maneira, é limitado. Sim. Porque as organizações, ela tem uma perspectiva muito maior. Então, a gente precisa também olhar essa perspectiva maior do ser humano, daquela pessoa. E eu acho até que isso é um desafio que ele está crescendo, de certa forma, até exponencialmente, né? Isso que tu comentaste, né, da visão de ver outras pessoas, a gente vê que a gente cada vez mais tem a dificuldade da montagem de times de TI, que é o nosso assunto hoje aqui. E com a questão de que toda hora aparece uma tecnologia nova, toda hora tem um novo processo. Como que você acha que esses novos times de TI vão ter que lidar com esse desafio de que a percepção que eu tenho é que daqui a um tempo eu não vou mais conseguir especificar uma vaga. Né? É muito difícil eu especificar uma vaga que eu quero, porque talvez eu precise disso agora, mas depois já preciso do outro. Eu não vou contratar outro de novo. Eu preciso ter alguém que tenha mais arcabouço do que aquela situação específica, aquele projeto específico. E, na verdade, pela capacidade da pessoa em se adaptar. E aí a gente vê o quanto que a agilidade ela vai estar na perspectiva de ser transversal, né? Todo mundo ser, porque é isso, a agilidade não é a adaptabilidade do negócio, mas é a adaptabilidade também do profissional, da profissional que está no mercado. Então, até uma coisa que eu trago que é interessante, eu vi com o Jorge Aldi, e eu levo isso para dentro dos meus ensinamentos, né? Mas a gente fala de competência como chá. O chá é conhecimento, habilidade e atitude. Agora tem o mais C. O mais C é o cognitivo. É o quanto em que em pouco tempo você consegue dominar um novo assunto. Então, a gente também precisa, dentro das organizações, estar tendo movimento, um caminho, uma jornada de aprendizado. Porque é isso, tudo está mudando o tempo todo. Então, uma comunidade de prática, um dojo, ou até um dia de Hack Day, né, que é um dia de inovação, de conhecimento. Isso tudo vai ajudar com que as pessoas possam aprender coisas novas em pouco espaço, né, em um curto espaço de tempo. Sim. Então, esse é o cognitivo. Tá? Claro que vai ter também a ver, e aí eu incluo mais dois, além do chá mais C, que é o emocional e o quanto que você valoriza. Então, eu aprendo mais rápido algo que eu valorizo, que é um assunto que já me desperta interesse e que isso não vai me gerar emocionalmente vai me gerar uma sensação positiva. Se eu tiver que aprender algo que aquilo eu não valorize ou que aquilo não me gere interesse, o meu emocional vai desestabilizar. E aí isso vai te levar mais tempo para você aprender aquilo. Então, sim, é uma conexão, né, que eu fiz dentro dos meus estudos. Então, isso com o seu cognitivo ali com o Jorge Aldi, o emocional e também o que a gente valoriza, que gera interesse na gente. Isso com leituras, né? Mas o quanto que as organizações elas têm que desenvolver uma perspectiva de aprendizado contínuo. Isso. Mas a gente tem um elemento novo aí, né? Porque quando você fala em cognição, eu fico sempre pensando assim, muito do que a gente percebe hoje, se você pegar na faixa do estudante, o cara que está na faculdade ou está se preparando, ele está, de certa forma, usando hoje as LLMs, né, as inteligências artificiais generativas, para dar um bypass, né? Ele está passando através desse processo de, eu não preciso aprender, eu tenho para quem perguntar e eu rapidamente encontro alguma resposta de alguma maneira. Como que você acha que essa parte que eu achei incrível você falar, porque era uma das coisas que eu ia falar, da cognição, ela vai estar se relacionando com esse novo, eu não vou dizer só uma nova tecnologia, mas essa nova coisa que está na abordagem. Mesa. Ela está na mesa, ela está no contexto, eu tenho que lidar com isso, né? Eu, gestor,
eu vou ter que lidar que o meu... Porque eu enxergo que as empresas, muitas delas, já estão... estamos usando já. Mas elas não têm uma política de como cada uma pessoa vai utilizar a IA. E daqui a pouco isso interfere na forma com que aquele serviço é produzido, né? Uma das coisas que eu trago, e dentro até de fluxos de aprendizagem, IA está me auxiliando muito no meu dia a dia, tá? Seja para gerar materiais, né? Tipo, um e-mail, uma mensagem, me ajudar a dar uma estrutura melhor, mas use também para aprender algo. Não adianta você solicitar algo da IA se você não tem conhecimento, e se ela te entrega a caquinha, você vai passar a caquinha para frente. Então eu falo que assim, usar para te auxiliar em tarefas rotineiras, ou até mesmo para produzir algo mais robusto e rico, bacana, mas você tem que ter o conhecimento teórico e conceitual, pelo menos mínimo daquilo. Então tem que tomar cuidado, porque ela também pode fazer com que você pare de pensar. Ela vem para te auxiliar a pensar mais e melhor, ou até com menos esforço, ok. Mas se você não conhecer o que você está solicitando, qual é o seu crivo para aquilo que a IA tá te gerando? Então, assim, a gente precisa, como ser humano, ser esse crivo, ser essa análise, ser analítico, analítica, entendeu? Então, é um cuidado que se tem que ter. Quando o primeiro início da sua fala, falando de estudante, eu vejo que as escolas precisam também ensinar, ter tipo uma aula para criar prompt, para as pessoas saberem. E para criar também prompts, né? Primeira coisa, a gente conversa com a IA. Como que é a nossa comunicação no dia a dia? Quem ensina a ter uma boa comunicação? Veja que ainda a gente precisa dar espaço para trás também em aprender a se comunicar. E a IA, ela é cruel, né? Eu sempre digo que quando você está numa reunião, né? Você vai uma reunião de time para definir alguma coisa sobre um projeto, e você faz um input que seja meio ruim, ou não está bem embasado e tal, as outras pessoas, elas olham, assim, elas vão medir um pouco de, né, será que eu falo? Vou falar de uma coisa. Aí ela te devolve uma porcaria completa, né? Porque você não deu o input suficiente para ela gerar algo que realmente... E aí, se você não tiver o mínimo conhecimento, você vai passar isso para frente. E não conseguiu transformar isso, na verdade, em ferramenta, né? A única forma de transformar em ferramenta é, evidentemente, conhecer sobre aquilo que você está usando ela. Né? Então, assim, ela potencializa, mas a gente também tem que entender que você precisa ter esse... E ela mesma pode te trazer esse conhecimento. Só que você precisa solicitar isso. Né? Me embasa sobre tal assunto. Tive um overview, agora faça isso. Agora, você trouxe também uma outra perspectiva dentro das organizações. Precisamos criar ou gerar acordos. Eu trabalho muito, né, com desenvolvimento de times, com construção, né, e desenvolvimento de times, team building, enfim. Ajudo os times a trabalharem de forma melhor, eficiente e eficaz. Então, um dos passos que eu trago são acordos. Então, assim, vamos trabalhar, todo mundo pode, tem abertura para trabalhar com IA? Ok. Quais serão nossos acordos para trabalhar com inteligência artificial? Montar mais do que uma ferramenta, montar uma estrutura para que isso seja efetivo. E saber o limite. Entendeu? E saber o limite. Eu vejo que isso é muito importante, porque senão cada um está usando de um jeito e pode estar usando de uma forma até insegura para dentro da organização, né? Então a gente precisa ter esse entendimento. Temos uma ferramenta que já foi adquirida pela organização, provavelmente ela vai ter um nível de segurança muito maior. Não temos. Então qual vai ser o parâmetro para nós usarmos essas que estão disponíveis no mercado? Então tudo isso precisa ser conversado. Se a gente não conversa, cada um vai usar do seu jeito. E você falou sobre a construção de time. Uma das coisas que eu acredito que é uma das premissas da agilidade até é promover a autonomia, né? E para promover a autonomia do time, ele precisa trabalhar com os dados, né, fidedignos, né? O famoso o data-driven, né, que é uma palavra muito bonita, mas que na prática nem sempre tem os dados estão disponíveis, estão bem estruturados e tal. Como que você enxerga, nesse contexto assim de dificuldade, que a IA pode
em alguma maneira, talvez, auxiliar nessa autonomia desses times, até para poder tomar decisões ou para gerenciar todos esses inputs que eles recebem de N lados, porque às vezes, dependendo, em times de TI acontece muito isso, né? É requisição para tudo que é lado, não tem filtro, não tem priorização. A gente volta no básico. Organização, Lean. Uhum. Sabe? Enquanto as pessoas não souberem, não conhecerem o seu processo, como as coisas acontecem, organizar a casa, a gente está falando de 5 S's, 5 sensos dentro do Lean, entendeu? Para eu poder ter velocidade, para eu poder ter prontidão no meu trabalho, eu preciso saber que se eu uso essa ferramenta, ela sempre está aqui. Agora, se você usa, põe ela aqui. Se a fulaninha usa, põe aqui. Se o fulaninho usa, põe aqui. Isso vai trazer o quê? Improdutividade. Então, indiferente que ferramenta eu uso, indiferente que tipo de organização estou, que mercado eu estou, o básico precisa ser feito. E, infelizmente, muitas vezes o básico não está feito. Você trabalha com consultoria. E aí a gente você quer deve usar ver com muito várias isso, ferramentas, né? mas se Você deve ter até coletar muita experiência do mercado de como que isso tá nas empresas. Porque eu acho até que a gente já teve... Dá para dizer que a gente já teve muitas fases de implementação da agilidade, que hoje a gente está numa outra fase. Sim, sim. Né? E como que está o mercado hoje nesse sentido? Até porque a gente teve agora uma convulsão, que foi Temos uma convidada especial aqui. Temos uma convulsão do mercado, que é a pandemia, né? que nos obrigou a reestruturar a nossa forma de trabalhar, né? A gente precisou reinventar. E agora a gente tem uma nova convulsão, que é o que vamos fazer agora. Então, a agilidade está numa nova fase? Vamos dar um passo atrás. Eu não sei se a gente, como com sociedade e até organizações, se realmente nós nos reinventamos na pandemia. Eu acho que assim, nos adaptamos àquele momento. Muitas organizações agora voltaram totalmente para o presencial e que eu vejo que foi um desperdício também, voltar totalmente para o presencial. Eu amo o presencial, não quero tirar o valor do presencial, mas para trabalhar distribuído ou totalmente remoto, precisamos ter intenção. As coisas, de novo, os processos precisam estar claros, como que vão acontecer. Nós não temos mais quem está totalmente distribuído, o momento do cafezinho. Nós precisamos gerar esse momento do cafezinho, de encontrar as pessoas, de se conectar. E aí eu vejo que algumas organizações não quiseram, nessa hora, se reinventar. Tá? Elas só fizeram tudo bem. Foi um torniquete. Decisão. O famoso torniquete. Mas só para não perder a perna. Mas eu vejo que esse voltar totalmente para dentro de casa, né, totalmente físico, é um tiro no pé. Por quê? Porque quem experimentou trabalhar online pelo menos 2 vezes na semana vai querer trabalhar de casa. Vai querer trabalhar num conforto, sem ter que... Bom, igual eu fui passar uns dias em São Paulo. Gente, não tem mais horário para engarrafamento. Toda hora é engarrafamento. Sim. Entendeu? Então, assim, de certa maneira, o trabalhar de casa trouxe uma qualidade de vida que para as pessoas é benéfica. Então, assim, aí eu te reformulei aí. Ótimo. Tá? Ótimo. Então, eu vejo dessa forma. Então, as organizações, elas, de certa maneira, podem perder mercado ou até mesmo perder pessoas por não terem realmente se reinventado. Sim. Entendeu? E realmente criado uma nova forma de trabalho. Então, algumas organizações criaram, ok. Criaram e estão bem. E se expandem muito mais fácil, de certa maneira. Contrata mão de obra em qualquer lugar. Não tem mais o elemento físico para montar um time de tecnologia hoje. Sim. Né? O limitador. Então, assim, as pessoas e seus talentos, conhecimentos estão distribuídos. E aí você se potencializa do que ficar realmente somente na região, entendeu? Então, eu reformulei isso, mas esqueci essa pergunta principal. Não, era, na verdade, como que a agilidade foi também se modificando dessa forma. Porque eu acho que a entrega... Isso. Porque eu acho até que, nisso que você falou, né, se a empresa era mais ágil,
ela já tinha um processo de autonomia suficiente para viabilizar que Facilitar. ela precisava só de um processo técnico para dar viabilidade dele conseguir trabalhar de casa. Mas o espírito do cara se autogerenciar, de fazer os rituais, já estava posto, né? Já estava na veia. Isso. Então fica tudo muito mais fácil. Mas Mas você agora, falou de nessa fases. segunda fase que agora tem essa pressão para voltar, né? Então, olhando somente para agilidade, tá? Então a gente teve um over de agilidade, tá? Todas as organizações, ainda a gente tem organizações que querem, é muito bom, né? Eu sou agilista. É muito bom. O problema é como começar. Muitas organizações começaram a toque de caixa e fazer por fazer, porque está todo mundo fazendo. Então, sem propósito, sem significado e sem entender o real ganho de ter agilidade. Porque, infelizmente, mas para algumas pessoas e organizações, agilidade é velocidade. Não, agilidade é adaptabilidade, é uma consequência à velocidade. Ela vai te trazer com o tempo? Sim, mas ela não vai. Você vai começar hoje a agilidade, já tem velocidade. Não, é uma consequência, tá? E por esse passo, dessa forma, muitas organizações se incharam pela quantidade ali de profissionais. Podem não ter visto um retorno, ou começou tão truncado, tão aí a gente volta na organização, vai ser meio sem organizado e o carro tá andando. Então, Isso. começa pequeno, começa com um piloto, aí quer fazer uma mudança já geral, isso gera uma estabilidade muito maior, entendeu? Mitiga risco. Isso também é agilidade, é incremental. Então, muitas organizações não começaram de forma incremental. E aí não obtiveram o resultado que elas queriam, dado o tempo que elas queriam, porque também a gente tem ainda um imediatismo para algumas coisas, sendo que a gente está incluindo várias pessoas, várias culturas, vários projetos ou produtos dentro de uma organização, as coisas vão ficando complexas também, né? Sim. E estamos tendo uma fase agora de meio que de Reajuste, digamos assim. reajuste, mas muitos profissionais na praça, né, no mercado. E foram bastante pressionados agora. A gente viu principalmente talvez não na segunda, mas na primeira fase de layoffs, ali no início de 2023, foi uma das áreas mais impactadas, as áreas de agilidade. Muitas organizações estão encerrando essa frente, mas eu vejo assim, isso é transversal. Qualquer profissional pode se desenvolver e ser ou uma agilista. É meio que uma cultura, né? Meio não, é uma cultura. É uma cultura, é que eu queria dizer meio, porque é mais do que um papel. Framework ou um papel. Porque eu percebo nas muitas empresas, tanto até que a gente chegou a ter, aqui no TDC, empresas que vinham para o TDC e a pessoa que estava no cargo dela assinado era gerente de agilidade. Que é uma coisa que é meio... Se eu li o manifesto, eu acho meio bizarro, assim. Então, você vê a necessidade que a gente tem, porque a gente está falando de mentalidade, de verticalizar. Então, se tornou head de agilista, coordenador de agilista. Então, isso que não se prega dentro da agilidade, Sim. não tem isso, né? Então, e aí uma das outras coisas também que eu vejo, o quanto que a pessoa que atua com agilidade, ela tem que desenvolver o time a se tornar autônomo. O sucesso de uma pessoa que trabalha com agilidade é aquele time não precisar mais dela. E ainda a gente tem essa necessidade de estar ali amparando, de estar fazendo as coisas, entendeu? Então eu acho que isso também é uma coisa que lesa, né? O quanto que a pessoa que trabalha com agilidade, ela tem que... a vitória dela é sair de um time porque aquele time não precisa mais dela e ir para um outro. Sim. E olhar para a organização, ou ir para uma outra área. Seguir então, esse ciclo, né? É um ciclo, isso mesmo. Então, assim, muitas organizações, o mercado precisa e é bom ter agilidade. Por quê? Estamos vivendo um mundo, não é nem muito nem VUCA e nem BUNNY mais, é muito louco. Então, assim, veja o quanto que a quantidade de situações que a gente vem vivenciando, né? Não só depois da pandemia,
entendeu? O que vem acontecendo nas cidades, nos países. E é isso, a gente está num momento muito instável e a agilidade auxilia para que você consiga se movimentar o mais rápido possível, né? Se adaptar. Então, é bom para todo mundo, seja para um profissional, para uma empresa pequena, média, grande, indiferente. Só que a gente precisa também mudar essa forma de pensar. Sim. Porque as organizações querem agilidade, mas querem encaixar com o seu modelo atual. Eu tenho a impressão que muitos dos casos também, em parte a partir dessa filosofia, talvez não na prática, mas da filosofia de você preparar o time e depois você sair, muitos pensaram assim, já deu. O que eles tinham para aprender de agilidade, já aprenderam. E agora se vire aí, bota em prática sozinho aí, que vai dar tudo certo no final. E aí a gente também tem que pensar que tem ainda hoje muitas pessoas atuando com mais de um papel. E aí até aquele pensamento que você trouxe logo no início. Será que de vez em quando pode ser um futuro de você entra com um portfólio, pode ser de atuação, e que seu papel vai ser de acordo com a necessidade? E ainda aí a gente desvincula cargo. Sim. Entendeu? Então, é o seu chapéu de hoje, não precisa ser o seu chapéu de amanhã. Então, modelos mais adaptativos, digamos assim, na formação isso. desse time, não necessariamente um time preso. Profissionais que vão estar transitando dentro de uma organização com muito mais leveza, até entre áreas. Isso eu vi na época que eu trabalhei, né, na Totorx, eu achei super interessante. Alguém técnica que foi, e aí tinha uma vaga aberta para atuar como dentro da área de people, ali, né, de pessoas, para ajudar no desenvolvimento das pessoas. Aquela pessoa com aquele conhecimento técnico, foi muito bom ela ter ido para lá, porque ela ia ajudar pessoas técnicas a se desenvolverem. Então é isso que a gente ter uma visão mais holística, de certa maneira, Sim. transversal e não vertical. A gente tira essa verticalidade e traz uma horizontalidade. E o desenvolvimento contínuo, aprender coisas novas, não só de tecnologia, entendeu? Tecnologia digital, mas também aprender novas habilidades de acordo com o projeto, com a frente que você está atuando. Então, isso todo mundo ganha. Ganha o profissional e a profissional que vai ter um desafio novo, e isso vai alimentar, vai trazer engajamento, motivação. Então, e a organização também ganha, porque isso vai trazer uma maior competitividade, né? Sim. Todo mundo tendo uma visão mais ampla da organização, passando por diversos papéis. Então, eu vejo que aí a gente sai de um foco de especialista. Sim. Vai para um foco generalista. Precisamos ter ainda pessoas especialistas? Sim. Então, como que podemos trabalhar de uma forma... E aí a gente está falando também de olhar de forma sistêmica para a organização. Ainda a gente tem organizações que as pessoas, cada um está olhando só no seu nicho. Sim, só na no sua célula de negócio, às vezes, né? E a gente precisa ter uma visão mais ampla. Saquei. E até aproveitando que você, Mayra, você tem seus workshops, seus cursos, você trabalha muito com profissionais de diferentes empresas. Como que você acha que está hoje a visão, e principalmente não só a visão, mas a expectativa da pessoa que busca se capacitar na área agilista? Porque às vezes a empresa está empoderando isso, ela está promovendo, mas às vezes é a pessoa que vai atrás. Você acha que mudou muito assim a expectativa? Será que agora tem mais gente talvez seduzida pela ideia de que vai ter um emprego que vai ganhar muito e que vai ser líder? Ou será que a galera já entende melhor assim, o que ela foi lá aprender, né? Porque tem muito disso, né? Às vezes você tem lá o conteúdo, você vai montar um workshop, mas tem que entender o que as pessoas vieram buscar, né, para você entregar, né? Não adianta você chegar lá e, pessoal, vou entregar meu coisa que vai embora. Alinhamento de expectativas sempre. O que eu vejo, as pessoas estão indo para aprender,
né? Sobre formação de times, sobre trabalho de gestão horizontal, né? O Management 3.0, também sobre agilidade. Sim, tem muitas pessoas que ainda não têm esse conhecimento e é bom. Então, estão agregando dentro do seu portfólio. Tem liderança, tem pessoas técnicas, tem product owners, tem pessoas de mercados que ainda não trabalham com agilidade, entendeu? Governança também, RH, né? Gestão de pessoas. Então, assim, isso é bem mesclado. Eu vejo que quebrou muito essa questão de eu quero ir para agilidade porque eu vou ganhar milhões. Gente, você pode ganhar milhões em qualquer lugar, desde que você faça também o que você gosta, que você se entregue, que você se desenvolva para aquilo. Eu acredito nisso, tá? E eu não faço as coisas por dinheiro. Dinheiro é uma consequência. Então, eu também acredito nisso. Então, eu não faço essa correlação, porque isso não está no nosso controle. Tá, na verdade, na entrega da pessoa do outro lado, Sim. né? Entendeu? E aí eu vejo que profissionais querem ir porque gostam, porque acreditam. E sim, tem espaço para qualquer ramo e tudo depende da sua dedicação. Eu acredito muito nessa dedicação. E aqui a gente está pensando também, né, em diferente certificado que você queira, o curso que você queira fazer, que você vai se desenvolver, é um primeiro passo. Temos que dar continuidade. Tá? Então, isso é algo que eu trago muito para as organizações, para os profissionais. Saiam daqui querendo colocar em prática o que vocês estão aprendendo. É para ser colocado em prática no dia a dia. E é isso, o aprendizado tem a ver com memória. A gente está trabalhando essa memória no dia a dia, tá? E aí o que eu vejo muitas vezes é profissional buscando desenvolvimento, mas ainda não tem espaço dentro da organização para colocar em prática aquilo que aprendeu. Ele tá se preparando para algo que não aparece como ele participar. Então, quanto que as organizações precisam se abrir, né? Então, olha, pessoal, quem estiver fazendo um curso, que queira aqui compartilhar esse conhecimento, ou que queira gerar um workshop, sabe, dar espaço para as pessoas compartilharem o seu conhecimento já é um grande passo para dentro das organizações, né? Indiferente se é ágil, se é lean, o que queira fazer, mas as organizações se abrirem para as pessoas poderem experimentar dentro de casa o que estão também querendo experimentar. Por isso que é interessante dias de aprendizado, como um Hack Day, né, ou até um dojo, hackathon, enfim. São eventos de aprender. Né? Você pode construir algo, você pode sair com algo concreto, mas vai gerar dentro desse fluxo um aprendizado. Então, a gente pode, dentro desses momentos, as pessoas poderem praticar. Então, um exemplo. Eu aprendi sobre Lean Inception. Vamos supor, né? A pessoa nunca facilitou. Dentro desse dia, ela poderia facilitar algo para se testar, para aprender mais sobre aquilo. Então, precisamos criar esses espaços dentro das organizações. Isso eu falo bastante, até porque nesses espaços, hoje, se você está buscando sobre inteligência artificial, bacana, mas imagina que você poderia já estar aplicando há 5 anos atrás. Então, tendo esse tipo de espaço, você pode acelerar aprendizados e até mesmo começar no início da onda da inovação daquilo que está sendo gerado, porque você criou um espaço de aprendizado. Sim. Um exemplo, o Google tem, né, para até gerar inovação, que 20% do tempo das pessoas, hoje eu não sei se existe ainda essa estrutura, essa regra, mas ou se reduziu, se aumentou, tá? Mas há um tempo atrás, 20% do tempo das pessoas poderia ser vinculado a qualquer projeto que elas queriam desenvolver, ou se vincular a alguma área, algum projeto que elas queriam. 20% do tempo delas. Bom, o Gmail foi criado dentro desses 20%. Entre vários outros produtos do Google foram criados dentro desses 20%. Então, algo que muitas vezes você acha que vai ser um investimento que só para as pessoas... Eu não gosto dessa palavra, só, tá? Mas só para as pessoas aprenderem. Não vai ser só aprendizado. Vai gerar ali inovação. Vai gerar ali várias coisas que vocês vão poder tangibilizar depois, né? Durante...
muito mais. E eu acho até que esse tipo de atitude, né, organizacional, de manter um processo contínuo de aprendizado, e não só um processo, mas acho que espaços para onde as pessoas possam manifestar não só os seus desejos, mas efetivamente colaborar umas com as outras, com o conhecimento das outras, permite a fazer porque o grande desafio que eu vejo quando a gente está falando de montagem de times é o tal famoso do mapa de competências, né? E as pessoas, elas não são estáticas no tempo, elas vão mudando seus interesses, elas vão se aprimorando mais em algumas coisas, se aprimorando em outras. Então, eu acho que às vezes até mesmo o líder mais próximo, se ele não tem esse momento do espaço que em parte é descompressão, em parte é aprendizado, ele não pode ver assim, pô, agora descobri que fulano tá manjando muito de grafo. Pô, eu nem sabia que ele sabia, tava correndo atrás de alguém para fazer um negócio para mim e o cara que estava no meu time sabia, né? Então eu acho que tem esse impacto também, né? E é o que acontece também num processo de... Sim, tem esse impacto, e o que acontece também num processo de desenvolvimento e formação de times, né? É você conhecer coisas, habilidades que, se você não faz aquilo, se você não propõe, não tem algo intencional, você não vai descobrir. Sim. Você precisa promover. Então, sim, eu já guiei processos de Hack Day dentro da organização e, gente, em um dia a gente tinha coisas já funcionando. Muito doido isso. Sabe? Ou resolvendo problemas que no dia a dia, porque assim, ainda temos muitas organizações que estão no modus operandi tarefeiras. Sim. Só estão de novo, só. Vencendo só. cards. Vencendo cards, né? Mas estão executando, em execução. Faz. E o dia de parar e fazer a faxina? E o dia de organizar? E o dia de pensar se o que a gente está fazendo está bom o suficiente? Né? A melhoria contínua. Então, na agilidade, as cerimônias, tudo, elas vão auxiliar para que isso aconteça. Tá? Mas também trazendo esses momentos de aprendizagem, como eu falei, um hack day, pode ser uma comunidade de prática a cada 15 dias, enfim. Você citou comunidade de prática, me vem automaticamente a ideia de difundir a inter-relação da empresa com as comunidades de tecnologia que estão em volta, né? Para poder... Você pode convidar pessoas das comunidades para fazer uma talk, né? Para uma palestra. Ou empoderar os seus colaboradores para ir num evento, como é o que a gente mais prega aqui no TDC, né? Porque o evento não é só ir lá e assistir uma palestra, né? Também interagir com pessoas que têm outros problemas, que têm outras possibilidades. E uma das coisas que eu já fiz dentro de uma organização que eu trabalhei foi, as pessoas vieram aqui no TDC, foi até em Porto Alegre, e a ideia foi a gente se comprometer, o grupo, que todo mundo veio, multiplicar o nosso conhecimento para dentro da empresa, porque não dava para vir todo mundo, mas o grupo que veio foi depois, fez uma multiplicação, né? Apresentou para as pessoas dentro da empresa o que elas viram de interessante, então já é uma maneira até de, no próximo ano podem ir outras pessoas. Sim. Então, isso tudo que a gente está falando precisa acontecer alinhado com a estratégia. Sim. Por isso que também estratégia é importante. Então, a gente está falando do time de tecnologia, muitas vezes o time de tecnologia está operacionalizado, porque chegam as coisas para fazer. Faz. De novo, a gente volta no faz. Então, tudo na organização é estratégia. Então, se você quer gerar um fluxo de aprendizado, precisa estar dentro da sua estratégia. Se você quer gerar inovação, precisa estar dentro da sua estratégia. Se você quer uma liderança que vai empoderar, que vai desenvolver as pessoas, você precisa estar dentro da sua estratégia. Porque senão, as coisas não continuam. Você pode até começar, mas a estratégia faz aquilo se permanecer, né? Dar continuidade. Até para quem está talvez assistindo esse episódio, e ele não é uma gerência, não é um líder, mas evidenciar isso para a liderança, porque a gente está falando aqui, e às vezes parece a pessoa diz assim, mas na minha empresa não é assim, ou, mas isso aí era o meu gestor que tinha feito, mas às vezes não tem esse alcance, né? Às vezes mostrar para ele que, cara, eu acho que se a gente montar uma coisa mais ampla, a gente facilita até na hora de buscar força de trabalho no mercado, porque o cara olha para aquela empresa e diz, pô, essa empresa tem um ciclo de contato com a comunidade, tem evento de educação, o palestrante foi dar palestra e eu me apaixonei pela empresa dele, ele não falou o nome da empresa,
né? De tanto que o cara tá bem engajado naquele ciclo, naquela coisa, né? Tudo isso vai se correlacionar à marca da empresa, ao que ela desenvolve, ao que ela realmente quer pregar para o mundo, né? Sim. Igual, não adianta eu falar que eu sou inovadora e eu não estou realmente fazendo algo para gerar inovação. Então, tudo isso vai, e aí a gente volta na estratégia, vai se conectar com aquilo que você quer fazer. Claro. Então, tudo é estratégia. Sim. E aí uma das coisas que eu trago também, a questão que a gente está falando até de inovação, né, novas tecnologias, o tempo da onda de inovação do que vem vindo, ele está durando cada vez menor. Se a gente entrar lá, vamos supor, na primeira revolução industrial, as máquinas a vapor, aquilo durou, aquela onda, tipo, 60 anos. A onda das inovações atuais vai durar 20 anos, 25 anos. Está muito pouco. Por isso que, se você estiver nesse processo dentro da organização de gerar aprendizagem, de olhar para tendências, de experimentar, tem momentos de experimentação, isso vai auxiliar para que no lip da onda, né, no início da onda, você já se beneficie disso. Não quando eu começo a me beneficiar disso, já está no final da onda. Já perdeu o time. Aí você já tá comendo poeira. Já não tá mais surfando a Entendeu? onda nenhuma. Então, assim, tudo isso que eu estou trazendo, né, a nossa conversa, vai te gerar vantagem competitiva, entendeu? Você vai poder sair na frente, você vai poder ser realmente inovador e inovadora. Sem dúvida. Mara, papo bom é assim, nosso tempo escorregou como, né, areias na ampulheta. Mas antes de a gente partir para o nosso encerramento, a gente tem uma tradição aqui já, né, mais uma tradição do podcast, que é pedir para todo mundo uma dica cultural, alguma coisa que você carrega na sua mochila, que leva com você, um livro, um filme, um documentário, alguma coisa que vem na sua cabeça, e a ideia é ser bate pronto, mas é top of mind. Por isso que eu não aviso antes. O que vem na sua cabeça que você acha que seria uma recomendação legal, seja nesse tema, né, de construção de times para a galera, ou se você quiser fugir também, não tem problema algum. O que você recomenda para nossa galera? Se você está começando no mercado, ou se você já está, eu pergunto para você, qual é a sua comunidade? A comunidade, fazer parte de uma comunidade, e aí quem está começando no mundo ágil, né? Tem mulheres agilistas, tem Open Room Ágil, Inova Ágil, Manifestando Ágil, Ceará Ágil. O Guma, aqui de Porto Alegre, é um Tem dos o mais Guma. antigos grupos de usuários de metodologias ágeis do Brasil. Isso. Tem também o Serra Gaúcha Ágil. Então, se vincule a uma comunidade. Isso vai te ajudar a se desenvolver, vai te ajudar a ter um ambiente para colocar em prática aquilo que você aprendeu, se dentro da organização você não tiver espaço. E vai te ampliar o seu networking. Então, assim, de bate-pronto, é uma dos passos que eu trago para vocês, tenha uma comunidade, tenha algum lugar que você esteja ali próximo. E até mesmo, Mayra, mas eu tenho conhecimento, vai mentorar alguém. Com certeza você vai aprender mais do que você sabe. Cada vez que eu ensino, que eu estou revendo tudo que eu já adquiri. Né? Então, coloque isso em prática, crie algo, ensine as pessoas. Isso vai te ajudar a reaprender. Escreva sobre coisas que você está aprendendo, que você está colocando em prática até dentro da organização. É uma maneira também de multiplicar, entendeu? Eu já participei. Se você está aqui no TDC Summit em Porto Alegre, faça um post depois com qual palestra que te impactou mais, ou como que foi vivenciar esses 2 dias de evento. E vale para qualquer evento também. É indiferente, né? Mas o que eu quero trazer? Tudo isso vai te ajudar a aprender. Não deixa o seu desenvolvimento, a sua carreira, na mão de terceiros ou terceiras. Né? Não deixa na mão da organização. A organização vai ter o seu passo, mas está com você. Você é o dono, é a dona da sua carreira, né? Da sua jornada. Então, tudo isso que eu fui trazendo aqui, comecei com a comunidade, vai te auxiliar no seu desenvolvimento
na sua carreira, indiferente. Tô em transição, tô já no nível X, indiferente o nível. Você vai poder agregar de alguma maneira, sabe? Então, assim, isso para mim me ajudou muito, me desenvolve muito. Eu apoio diversas comunidades e porque é empoderador. Fantástico. Mayra, prazer te receber. Obrigado por aceitar o nosso convite. E para a galera que quiser aqui, para a gente encerrar, quiser se conectar com você, como é que faz? Como é que acessa a Mayra? No LinkedIn, Mayra de Souza, vocês vão ver a minha piscadinha. Com então, Y, importante, com Y, Mayra de Souza com e com Z, Souza com Z. E no Instagram é mayra.de.s, tá? Se conecte comigo, tem também TikTok, tem Facebook, enfim, mas fala comigo nessas redes sociais, diversas pessoas me chamam, tiram uma dúvida ou falam do que elas estão vivenciando. Então, isso é algo também que eu aprendi muito com a comunidade, essa acessibilidade. Eu tive pessoas que me ajudaram e eu ajudo pessoas hoje. Então, é um ciclo que fortalece, né? Então, precisou de algo, dá um pulo, dá uma chamada que a gente... E até mesmo se você faz parte de uma organização e está passando por um desafio, com certeza eu posso te ajudar em alguma coisa nesse desafio. Fantástico. E para você que nos acompanhou até agora, fica também o convite para conhecer os nossos outros episódios. Toda quarta-feira, às 18 horas, tem episódio novo no feed do podcast. Você pode nos seguir no seu agregador de preferência. Ou, se você quiser ver esse bate-papo em vídeo, nós temos o nosso canal no YouTube. E lá também tem os cortes, que é aquele modelo ideal para você mandar para um amigo, para um colega de trabalho, para ele conhecer e também se tornar um seguidor do podcast. E, obviamente, eu espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá, tchau! Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.